Olá, queridos, falei que eu ia voltar. Olha aqui, vamos falar sobre adoração. Vamos lá, queridos? Atenta aí, hein? Fica ligadinho. Agora eu estou no capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipse diz assim: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciões. Que nessa passagem eu vou diretamente para o estudo, mas vocês podem ler, tá? Do capítulo 4 até o final, tá? Vocês me acompanham, ok? Só que eu vou passar, que eu tinha lido já, mas guiada pelo Espírito Santo, minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, então eu vou falar o que está aqui embaixo nesse estudo maravilhoso, impactante, ok? Que diz assim, ó: as coisas que depois destas, que está no versículo 1, eu vou ler o capítulo de Apocalipse 4, o versículo 4, no estudo aqui, que diz assim: 24 anciões. Quem são esses anciões? Ponto de interrogação. Alguns creem que representam a totalidade da igreja no céu, que está lá em João, Evangelho de João 14, 3. 2 Timóteo 4, 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Outros entendem que podem ser anjos governantes. Note, porém, que os anjos ficam ao derredor desses anciões, que está no Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 11. No Apocalipse 5, versículo 11. Ainda outros acreditam que representam Israel e a igreja juntos em adoração, estou chegando, a Deus e ao Cordeiro, que é Jesus, e a associação de 12 Israel, mais 12, a igreja soma 24, o povo de Deus das duas eras. Continuação. Os 7 espíritos, estou no versículo 5 do capítulo de Apocalipse 4. Os 7 espíritos de Deus. Os 7 espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo. Diante do trono de Deus é possível que a frase deriva da estupla expressão do Espírito em Isaías, capítulo 11, versículo 2. O Espírito Santo é comparado a um fogo ardente no céu, juízo contra o pecado, segundo a pureza divina, que está em Isaías, capítulo 4, versículo 4, no Evangelho de João 16, 8. Agora eu vou partir para o versículo 6 de capítulo 4 de Apocalipse. Quatro seres viventes. Estes 4 seres viventes provavelmente representam a tonalidade da adoração, da criação, vivente. Versículo 7. Todas as criaturas viventes de Deus glorificarão e adorarão e serão libertas da maldição do pecado. Versículo 8 até o 11. No versículo 8 de Apocalipse capítulo 4, diz assim: Santo, Santo, Santo. A totalidade da criação exalta e louva a santidade de Deus, que está no estudo Louvor a Deus, que eu vou lá. Isso aqui é impactante, queridos. É impactante, né? Que está na página dessa Bíblia 822. Ser santo significa ser separado do pecado, da injustiça e de todo o mal. É dedicado à retidão, à bondade, à justiça e à pureza. Esse é um atributo eterno de Deus. Sua santidade nunca mudará, ok? Capítulo de Isaías 6, do 1 ao 3. Agora vamos lá, que eu quero mostrar aqui para vocês o que é a adoração. Meus amigos, minhas amigas, minhas darling queridas. Olha aqui, ó. O chamado para louvar a Deus também ecoa por todo o Novo Testamento, aonde diz que o próprio Jesus louvou a seu Pai Celestial. Ai, que maravilha! Ele louvou ao seu Pai Celestial, que está lá, aqui, ó, cadê meu Pai? Isso, louvou ao seu Pai Celestial, que está em Mateus 11, 25, vocês conferem lá. Lucas 10, 21. Paulo espera que todas as nações louvem a Deus. Olha só, nações, louvar, adorar. Nós somos criados para isso, gente.
para adorar o Senhor, para louvar para Ele, até mesmo em espírito e em verdade, né? Que diz assim a Deus, que está lá em Romanos 15, do 9 ao 11. Romanos capítulo 15, do 9 ao 11. Efésios capítulo 1, 3, 6 e 12. Tiago nos proclama a louvar ao Senhor. Tiago capítulo 3, 9. Tiago 5, 13. E no fim, o quadro vislumbrado do Apocalipse é de uma vasta multidão de santos e anjos louvando a Deus continuamente. Apocalipse 4, onde eu estou lendo, versículo 9 até o 11, 5 do capítulo de Apocalipse 5, do versículo 8 até o 14, Apocalipse 7, do 9 até o 12, Apocalipse 11 até ao 16, né? E por aí e por diante vai. Aqui, como adorar? Mas como foi que Jesus adorou? Vocês pegaram as referências. Quando uma adoração para Cristo, a adoração verdadeira para o nosso Rei, é você sentir alguém, é você ver alguém que confessou Ele ali, você fala, louvado seja o teu santo nome, Pai. Bendito é o Senhor, meu Pai. Gente, o louvor não é só essas pessoas que cantam de adoração. É adorar o Senhor, louvar o Senhor, é quando você já acorda glorificando a Ele. Isso é adoração. É você levantar mesmo quando você tem um ovo para comer, quando você gostaria de comer frutas, um pãozinho quente, mas naquele momento tinha só um ovinho e você fritou aquele ovinho com cebolinha e você olha para os céus e fala assim, papai, muito obrigada, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Isso é adoração, gente. Isso é você colocar Ele em primeiro lugar, independentemente das suas condições financeiras, independentemente se seu carro quebrou ou está funcionando, independentemente do seu banco te oferecer dinheiro ou não, independentemente da sua vida financeira, você está sempre adorando a Ele. Porque senão lá em Abacuque, a gente vê que o próprio Abacuque, primeiro ele questiona, ele faz tanta coisa, depois ele cai na real e fala, ainda que a figueira não brotasse, ainda que a figueira não desse fruto, eu te glorificarei, Senhor. Eu te glorificarei, Pai. Gente, eu me emociono, eu peço desculpa a você, mas eu me emociono muito porque antes eu falava, Senhor, o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? E Ele falou para mim, filha, é quando você está no mercado, é quando você está perto da pia, é quando você está na sua casa preparando o almoço para o seu esposo, para a sua filha, é quando você está preparando uma janta, sabe? É quando chega um mendigo na sua porta, alguém, um irmão, que ele diz assim, eu estou com fome, e você faz um prato para ele com maior carinho e devoção. Você está fazendo para mim, isso é adoração, tá? Isso é adoração. Isso é colocar o Senhor em primeiro lugar das suas vontades, das minhas vontades. É poder você se erguer a sua cabeça todos os dias e falar, Pai, eu estou tão assim, sabe? Triste. Mas me dê força para eu pregar a tua palavra, para eu fazer o teu inde. Isso é adoração. Queridos, eu aprendo uma coisa. Todos os dias eu aprendo com o meu Senhor, tá? Na vida de um cristão, de um filho de Deus, não é fácil, tá? Não é fácil. Eu passei um período com meu esposo e com minha filha em muita abundância dada por Deus. Mas quando a gente diz assim, Pai, eu quero morrer, me mate, para que o meu espírito venha vivificar no teu Santo Espírito, para que eu venha viver. Eu quero sentir o peso da tua vida. Eu quero sentir o peso do teu caráter. Eu quero parecer mais com o Senhor. Eu quero imitar mais a Jesus.
E aí quando você fala isso, queridos, queridos, aí vem a parte melhor. E aí você começa a sentir. Você começa a sentir o peso de Cristo. Você começa a sentir o seu caráter. Você começa a sentir as suas pisaduras. Aonde ele pisou. Ele passou por discriminação. Jesus passou por racismo, preconceito. E tudo isso a gente passa. Jesus me ensinou que quando alguém bater na minha porta e falar assim, oi vizinha, tudo bom? Eu estou precisando de uma cebolinha ou de um pouco de farinha. Tem como você me emprestar? Eu não consegui, eu fiz as compras e esqueci de comprar. Nunca dê aquilo para o vizinho. Nunca seja carinhoso com ele falsamente, achando que você é melhor do que ele, porque ele lhe pediu uma cebola emprestada. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu vivi isso na minha pele. De poder Deus permitir, de eu até ficar 15 dias com alguém, ou já morar com alguém, e nem eu mesmo entender, e depois aquela pessoa me passou na cara. Aquelas pessoas começaram a achar que elas eram melhores do que eu, pelo fato delas terem me ajudado, não de graça. Eu contribuí. Porque é justo que você esteja na casa de alguém e você contribui também. Porque tá tudo caro, tá tudo difícil. Então você tem que fazer a sua parte. Mas quando aquelas pessoas começam a olhar para você como se você fosse um qualquer, quando você for como se você não tivesse valor, eu peço a vocês, nunca façam isso com alguém. Quando chegar um vizinho ou quem quer que seja lhe pedindo um favor, ou até falando, poxa, olha, meu carro quebrou, tem como você me dar uma carona? Nunca se sinta melhor do que ele. Nunca. Nunca oferece sua mão a um irmão, a um vizinho, a um parente, seja lá quem for, e se sinta melhor do que ele. Sabe por quê? A nossa vida, queridos, é como uma roda gigante. Hoje, você está precisando. Amanhã pode ser ele. E vice-versa. Nunca se sinta melhor do que ninguém. E quando você ajuda uma pessoa, quando você coloca alguém, hospeda alguém na sua casa, porque o Espírito Santo te tocou e falou, faça, filha. Faça porque eu sou contigo. Não se preocupe. Mesmo que amanhã ou depois vocês podem ter um desentendimento, até injusto. Nunca saia falando, mas você quer ser bom assim? Mas você comeu do meu prato. Mas você morou comigo. Nunca faça isso. Sabe por quê? Porque quem te mandou foi Cristo. E Cristo não sai por aí passando na cara de ninguém o que você fez, o que você falou, como foi que você serviu aquela pessoa. Apenas sirva aquela pessoa. Sirva. Se for possível, lave os pés dela. Lave os pés dele, como Cristo fez. Servir, queridos, ou ajudar alguém, ou estender a mão para alguém, isso não quer dizer que você seja melhor do que aquela pessoa. E você que está servindo, ou você que está pedindo, não se sinta inferior a ninguém. É por isso, queridos, que tem tantos cristãos que Deus está lapidando. Tem muitos cristãos que fazem a obra. Vocês podem ver, meu Deus, mas ela faz a obra, ela ora, ela louva. Mas vai pedir a Deus discernimento e revelação para ver o que está dentro do coração daquela pessoa. Tem gente, queridos, que tem um ódio dentro do coração, até dos irmãos dentro da própria igreja. Tem crentes, queridos, que eles pecam de orgulho. Eles têm um orgulho tão grande que eles começam a se afastar de você porque a tua santidade está incomodando. Porque o que você prega é tão a verdade que eles começam a se incomodar. E aí, o diabo, quando ele não tem palavras, quando ele não tem o que dizer, ele começa a deglinijar você. Ele começa a dizer, você quer ser boa assim, mas eu te ajudei. Você quer ser boa assim, mas eu fiz isso por você. Isso é ridículo. Isso é de baixo talão. Isso é de gente ruim.
miserável, que precisa olhar para si próprio e dizer: Pai, por favor, me transforme, me mate, para que eu venha reviver no teu Santo Espírito. Foi essas palavras que Jesus falou com Nicodemos. Morra, você precisa nascer de novo. Como, Jesus, que eu vou nascer de novo? Eu já sou grande, como é que eu vou entrar no útero da minha mãe? Não, cabeção, Deus não está falando dessa forma, não. É você matar a sua carne, matar o seu orgulho, deixar Deus trabalhar no seu caráter, lapidar você, para que você possa viver em santidade e em espírito e ser imitador de Cristo. Quando você imita Cristo, quando você anda nos passos de Cristo, você sofre todo esse sofrimento, desprezo. As pessoas olham para você e não te dão nada, faltam de respeito com você, acha que você não serve a Jesus, acha que você não é ninguém, porque você não anda enfiada dentro de um templo. E repito, congregar é bom, mas estamos nos últimos dias, onde os ensinamentos de Cristo não está sendo pregado, ensinado, doutrinado. São doutrinas de homens e do espírito de Jezebel, de prostituição, de mundanismo. O mundo entrou dentro dos templos. E eu falo isso com autoridade para vocês. Eu não vou falar, mas aqui em Porto Seguro, minha filha foi convidada para ir no templo. Ela mais duas jovens. Uma jovem convidou e levou mais duas. E quando chegou lá, as meninas ficaram assim: meu Deus, faltou só o trio elétrico. Faltou só o trio elétrico. Aonde estava o Espírito Santo? Se ele está dentro de você, você sente repunho pelaquilo que você está vendo ali, naquele púlpito. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que a ira dele vai vir depois. Mas ele é tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito, que se fosse no tempo da antiguidade, até eu, se falasse qualquer coisa contra o Espírito Santo, ou faltasse de respeito, ele me picava fogo. E naquele tempo não foi diferente com, eu creio, o filho de Arão. Entrou no templo de qualquer jeito. E ali naquele tempo, entrava com uma corda no tornozelo, com um sininho. Eles entravam, e se a pessoa não tivesse se purificado, ou se tivesse limpo, dali dentro mesmo, o Espírito Santo picava fogo. E foi o que aconteceu. Então, aqueles que estão brincando com Cristo, aqueles que não estão reverenciando Ele, aqueles que estão brincando com a palavra dEle, porque obediência, fé e a verdadeira adoração é quando você não fica negligenciando a palavra dEle. Adão negligenciou a palavra de Deus. Se ele não tivesse negligenciado o poder e a autoridade de Cristo, com certeza ele tinha expulsado Satanás do jardim. Mas ele negligenciou. Ele não usou de autoridade. Então é fácil culpar a Eva. É fácil você culpar alguém. Mesmo que teu pastor, o teu líder esteja errado, mas você conhece a verdade. Você está pecando porque você quer. Sai fora. Não coloque a culpa em ninguém porque você está desviado, porque você está assim ou está assado. Você, no momento em que você conhece isso aqui, ó, e você come essa palavra, você se alimenta e não se deixa contaminar pelos falsos profetas. Para de ficar comendo comida mastigada de líder e toma vergonha na sua cara e vai buscar o Senhor como se deve, em verdade e em espírito. Entregue a sua vida hoje. Como eu falei, entregue a sua vida hoje para Cristo. Faça uma aliança com o Senhor de verdade. E eu não estou falando isso aqui para ímpio, não. Eu estou falando para você que está me ouvindo nesse momento. Para você que deve estar se perguntando: mas Célia, mas eu já tinha feito uma aliança com o Senhor. Não. Aliança com Cristo, quando a gente faz de verdade. A gente não tem que olhar os obstáculos. A gente não tem que olhar o que o outro diz, o que os outros pensam. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que ficar sempre com sua mente nos céus e pés no chão. Porque quem morreu naquela cruz do Calvário foi Cristo. Quem morreu naquela cruz do Calvário, por você e por mim, foi Cristo. Então para
Para de querer culpar os outros da sua negligência, da sua falta de caráter, da sua falta de fé. Vamos ter que dar um basta nisso. Jesus Cristo tem que ser honrado, louvado, glorificado e respeitado. Então, se você fez uma aliança com Ele de qualquer jeito, eu estou te convidando a fazer com Ele, independentemente de qualquer coisa. Tem muitas pessoas que levantam a mão porque aceitou aquela congregação, aquela igreja, mas a Jesus Cristo não. Carregar a cruz sem fazer barulho também não. É fácil. Aceitar, eu aceito Jesus. Mas você aceita também carregar a cruz sem fazer barulho? Você aceita também os sofrimentos? O desprezo? Aceita? Então, se você aceita realmente, você está no caminho certo. É isso aqui que eu tenho para deixar para vocês. Jesus Cristo é a porta. Sem essa porta, você nunca vai chegar ao Pai. Agora todos os outros caminhos vai levar sim ao Pai, para o juízo final. Tá? Então entre pela porta. A porta é Cristo. O céu existe. O inferno também. Maranata. Ora vem o Senhor Jesus. Obrigada a todos. Obrigada, Senhor. Que esta palavra, que essa mensagem vai para aqueles que realmente têm sede de Cristo. Têm sede da sua palavra, do seu alimento. Eu amo vocês. Muito obrigada. Deus abençoe. Missionária Célia.